Antes do que vou narrar acontecer comigo, eu era uma pessoa completamente normal. Tinha poucos amigos, por isso, nunca ficava acordado até tarde. Era muito raro beber e de vez em quando eu fumava um cigarro. Esclareço isso porque podem pensar que eu estava alucinando, mas nunca tive alucinações, nem tive pesadelos, nem acreditei no paranormal, e eram assuntos que me entediavam. Mas tudo mudou. Embora eu só tivesse conhecimentos básicos de contabilidade, naquela época trabalhava em um escritório. Lá, meus colegas me convidaram para jogar o Ouija, porque gostavam de todo esse tipo de coisa. Só que faziam sem medir as consequências. Quando começamos a jogar, começamos a ouvir barulhos e as portas fechavam-se sozinhas. Sempre diziam que isso era algo normal. Às vezes alegavam ver sombras pretas, tanto dentro quanto fora do escritório. Talvez tentando me assustar, diziam que era a sombra de um morto que às vezes o seguia. Que eu deveria ter cuidado, porque eles também poderiam me seguir. Em realidade, eu nunca tinha visto nada, por isso não me importei, nem acreditei neles. Tudo começou num inverno. Lembro que já estava escurecendo. Nessa ocasião, saí do escritório por volta das 7h30. Todos os meus colegas já tinham saído, estava uma garoa leve, por isso a rua parecia deserta. Então caminhei sob a luz das lâmpadas. Enquanto a água apertava um pouco mais, eu me protegi na frente de uma loja que já estava fechada. Fiquei ali alguns minutos. Cruzei as mãos, colocando-as perto do peito porque senti um pouco de frio. Estava a apenas meio quarteirão do meu trabalho. Quando me virei para o escritório, vi uma coisa estranha. Era como fumaça preta atravessando a rua, avançando e flutuando para o lado da calçada onde eu estava. Surpreso, fechei os olhos, tentando perceber com clareza o que era. Percebi que se tratava de uma figura estranha, de aparência humana, mas alongada, diferente de tudo que se conhecia. Queria segui-la com os olhos para ver onde ela estava indo, mas ela estava perdida na escuridão da noite. Eu tinha certeza que não a tinha imaginado. Embora me parecesse estranho, mesmo assim, não imaginei. Depois de alguns minutos, resolvi avançar um pouco mais. Tive a sensação de que alguém estava me seguindo, escondido nas sombras. Olhei para trás, mas não vi ninguém. Comecei a ficar nervoso. Talvez por isso, em uma ocasião, quando me virei, olhei para um par de olhos, a poucos metros de mim, que desapareceu instantaneamente. Comecei a andar rápido. Não importava que tivesse me molhado, não queria me virar novamente, então caminhei até o ponto onde pegava o ônibus que me levaria até meu apartamento. Depois de meia hora, eu estava prestes a chegar. Mas aquela sensação de estar sendo perseguido nunca desapareceu. Quando finalmente entrei no meu apartamento, respirei aliviado. Naquela época, eu ainda morava sozinho. Então, para me acalmar um pouco e esquecer o assunto, liguei a televisão enquanto preparava um café. Só assisti um programa e depois desliguei. Antes de dormir, fui ao banheiro. Quando saí, observei uma sombra entrar no meu quarto, passando pela parede. Pensei que talvez tivesse imaginado. Não queria acreditar se fosse verdade. Tudo sugeria que aquela sombra estranha que eu tinha visto na rua tinha me seguido e estava no meu apartamento. Vencendo o medo que tinha, abri um pouco a porta, coloquei a mão com cautela, acendi a lâmpada do meu quarto.
Depois chutei para que ela abrisse completamente. Entrei esperando encontrar alguém. Para meu espanto, não havia ninguém, ninguém mesmo. Não cheirava a nada. Tentei me convencer de que estava tendo alucinações, embora não tivesse motivos para isso, pois não havia tomado nada. Olhei ao redor do quarto sem encontrar nada de estranho. Depois de um tempo fui dormir. Por causa do que havia acontecido, lutei um pouco para adormecer. De manhã, aconteceu algo horrível comigo. Tive uma sensação terrível quando queria acordar. Mas era impossível. Meu corpo ainda estava dormindo. Não respondia por mais que eu tentasse. Aí tive a sensação de que tinha alguém ao meu lado. Fiquei tenso, sem conseguir fazer nada. Talvez fosse aquele ser que se misturava com a noite, ou algo mais assustador estava ali. Eu pude sentir. Continuei me esforçando para me levantar, para acordar. De repente senti um aperto no peito. Era como se algo pesado estivesse em cima de mim, me impedindo de respirar direito. Já estava ficando desesperado. Torcia para que fosse só um pesadelo. Quando finalmente abri os olhos, aquela opressão desapareceu. Pude distinguir uma silhueta negra e sem rosto. Pude dizer que mais do que tudo era uma sombra. Embora não tivesse olhos, pude sentir um olhar muito pesado. Ele ficou assim por um tempo sem se mexer. Por mais esforço que eu fizesse, meus músculos não respondiam. Depois aquela sombra foi desaparecendo aos poucos, e conforme ele ia desaparecendo, eu ia ganhando mobilidade, até ficar completamente bem. Levantei assustado, como quando você acorda, depois de ter um pesadelo horrível. Foi tão terrível que daquele dia em diante nunca mais fiz nada como antes. Naquele dia de trabalho, aproveitei o computador. Comecei a investigar o que poderia ser. O resultado foi que eu poderia ter sofrido paralisia do sono. Foi como se minha mente tivesse acordado antes do meu corpo. Ouvi barulhos estranhos. Não sabia quem os fazia, nem de onde vinham. Então isso me deixou em alerta. Lembrei-me de todas as coisas que meus colegas me contaram. Comecei a acreditar que era realmente verdade sobre as sombras dos mortos. Como havia a possibilidade de ser uma brincadeira, falei em voz alta que não tinha graça. Ninguém respondeu. Havia outros 2 escritórios onde procurei meus colegas, mas estava sozinho naquele local. Com pressa desliguei tudo, saí de lá pensativo. Enquanto seguia o caminho habitual, senti mais uma vez aquela sensação de estar sendo observado. E também tive certeza de que alguém vinha atrás de mim. Dessa vez, corri sem olhar para trás até o ponto de ônibus. Quando estava fora do meu apartamento, fiquei nervoso. Pensei por alguns segundos em entrar, até que finalmente entrei. Para minha sorte, estava tudo bem. Nenhum sentimento ruim. Procurei por todos os lados, sem encontrar nada de estranho. Depois das 10, me preparei para dormir. No meio da noite, acordei sentindo algo estranho, como uma sensação ruim ou desconforto. Quando me virei para uma das paredes, percebi que havia uma grande sombra. Era mais que preta. Tanto que pude ver mesmo a luz estando apagada. Peguei uma lanterna que deixei do lado da cama e acendi a luz. Naquele momento, ele desapareceu. Olhei para a cortina para ver se entrava alguma coisa de fora que pudesse se refletir dentro do meu quarto. Mas estava tudo bem fechado. Não havia explicação lógica para o que eu tinha visto. A situação estava ficando fora de controle. Já parecia algo paranormal.
Pela primeira vez, queria estar acompanhado. Por longas horas fiquei nervoso, com medo do que eu vi. Medo de ser atacado, mesmo que fosse apenas uma sombra. Para minha tranquilidade, adormeci com a luz acesa. Foi assim que a noite passou. De madrugada aconteceu novamente a mesma coisa do dia anterior. Foi um despertar incompleto, que colocou alguns dos meus sentidos em alerta. Pude ouvir, sentir, mas não consegui abrir os olhos, nem pronunciar uma palavra ou gritar. Senti como se algo estivesse subindo em cima de mim. Não precisava ver. Sabia que era aquela criatura ou aquele ser que, embora não tivesse corpo, pesava tanto que me sufocava, cortando minha respiração. Tive a terrível sensação de estar preso dentro de um quarto escuro, sem conseguir respirar. Depois de muito esforço, consegui acordar. Só conseguia movimentar os olhos. Era uma situação desesperadora. Percebi que a lâmpada que eu tinha deixado acesa estava apagada. Uma luzinha da madrugada já começava a entrar. Por isso percebi que tinha aquela sombra horrível. No começo parecia do tamanho normal, mas depois foi crescendo. Cresceu tanto que se dobrou ao chegar ao teto. Estendeu o que pareciam ser as mãos, como se fosse me atacar. Depois virou fumaça e desapareceu. Quando recuperei a mobilidade, me senti exausto. Isso era mais do que eu aguentava. Então resolvi procurar ajuda. Meus colegas do escritório às vezes falavam de uma cartomante. Antes de ir trabalhar, fui procurá-la. Quando contei a ela o que estava acontecendo comigo, as sombras que estava vendo, ela me disse que para muitos são entidades supostamente paranormais, mas que até certo ponto são comuns em pessoas que ficam acordadas ou consomem algum tipo de substância. Depois de ouvi-la, disse-lhe que não tinha vícios, que não ficava acordado até tarde, e disse-lhe que sofria de paralisia do sono e que também acreditava que aquela sombra me seguira até ao meu apartamento. Ela achou estranho e me deu um remédio para afastar as más vibrações, só que se elas continuassem a aparecer, seria algo mais forte. Talvez entidades sobrenaturais e malévolas. Nesse caso, eu teria que procurar a ajuda de uma bruxa. Quando ela disse isso, ela me deu um papel com um endereço. No intervalo, saía do escritório para comprar o que precisava. E à noite colocava alguns ramos de louro nas laterais da cama, também embaixo do travesseiro, e fui dormir. De manhã cedo, uma forte dor de cabeça me acordou. Tentei me mover, mas foi impossível. Aos pés da minha cama havia uma coisa sem formato definido. Era mais uma massa preta do que qualquer outra coisa. Parecia que ele estava me observando enquanto se movia para ambos os lados. Não vou negar, tive muito medo. Era uma coisa que nunca tinha visto. Talvez o mais perturbador foi que aquilo não fazia barulho nenhum. Estar na frente dele, sem poder me mover, foi aterrorizante. Então, ele se transformou em uma figura humana. Paralisado de medo, tentei me mover. Tive vontade de gritar, mas sem sucesso. Quando vi que aquela coisa ganhou olhos, me endireitei violentamente. Acendi a luz só para ver que não havia nada. Levantei, fui até a cozinha beber um pouco de água. Também lavei o rosto e a nuca para acordar completamente. Estava tão nervoso que me assustei com a minha própria sombra. Quase não tinha amigos para passar a noite em outro lugar. Nem ia sair na rua àquela hora da manhã. Então tive que sentar numa cadeira com medo do que poderia ver. Foi uma noite para esquecer.
Fiquei imaginando aquela forma e rostos por toda parte. Às vezes ouvia alguns barulhos no meu quarto, mas não fui ver. Barulhos que me lembravam os ouvidos no escritório. Por isso acendi todas as luzes, com os lábios secos, sentindo uma sensação horrível. Vi o amanhecer. Aquele dia era sábado. Era meu descanso. Mesmo sem dormir, saí para procurar o endereço da bruxa que aquela cartomante me disse, para que ela me livrasse de tudo aquilo. Quando estive na casa dela, percebi que ela ficou muito interessada quando lhe contei o que estava acontecendo comigo. Embora ela não me parecesse uma pessoa coerente, porque às vezes dizia coisas sem sentido, também fazia muitos gestos ao falar. Porém, ficou claro que ela tinha muito conhecimento. Ela permaneceu muito séria, me encarou sem piscar, a ponto de me incomodar. Me disse que o que me perseguia não era uma sombra qualquer, era um espírito maligno, talvez essências perturbadoras em forma humana. Ela me explicou que aquela sombra poderia me assombrar por duas coisas. Uma, alguém me desejou mal. Neste caso, eles estavam tentando me enfraquecer, me assustando até tirarem minha energia. Quando eu não aguentasse mais, eu iria ser uma presa fácil. Ou pode ser um ser demoníaco que viu algo em mim. Talvez ele queira comer sua alma ou sua sombra. Ela me disse fazendo uma expressão de advertência. Preocupado, pedi a ela que me ajudasse, porque em ambos os casos eu não saberia o que fazer. Ela me limpou com alecrim, me explicou que era uma das ervas mais antigas, relacionada às artes mágicas, sempre usada para afastar energias negativas. Ela também me deu um amuleto, era uma cruz de ocote, com poderes mágicos e protetores. Era para afastar qualquer tipo de maldição capaz de repelir maus espíritos. Aí ela me avisou que o que estava me seguindo poderiam ser espíritos invocados no tabuleiro Ouija. Ou talvez houvesse um corpo enterrado no meu apartamento. Também poderia ser que algo quisesse entrar para tomar conta de tudo, inclusive eu. Havia a possibilidade de ser muitas coisas. Ela esclareceu que eu só saberia o que era quando visitasse o local, mas que naquele dia ela tinha muito o que fazer. Resignado, sabia que teria que aguentar mais um pouco. Ela recomendou que eu fizesse um ritual de libertação para expulsar as más vibrações do meu apartamento. Só que só seria no dia seguinte. Então, ela recomendou que eu passasse aquela noite no meu quarto, pois tinha que mostrar o que quer que estivesse lá que aquilo não estava me dando medo. Nervoso, esperei a noite voltar. Quando entrei em meu apartamento, percebi que não havia luz elétrica. Isso aumentou minha preocupação. Mesmo assim, resolvi ficar para enfrentar tudo de uma vez. Quando chegou a noite, agora o clima estava muito pesado. Abri a porta de saída para não ver ou me sentir trancado. Sentei em uma poltrona na sala, torcendo para que a noite passasse rápido, sem ouvir nada de estranho. Fechei um pouco os olhos, depois abri-os. De repente ouvi um barulho que me assustou. Era a porta que havia fechado violentamente. Quando olhei o relógio, já haviam se passado cerca de 2 horas. Comecei a sentir muito frio. Não sei por que tive a sensação de que ia morrer. Não me levantei de onde estava. Olhei para todos os lados, enquanto rezava tudo o que sabia. Comecei a me sentir observado, mas com as luzes apagadas era impossível distinguir claramente alguma coisa. Principalmente se fosse uma sombra como a que havia aparecido. Não aguentei tanto. Estava prestes a sair quando alguns olhos se abriram ao lado da porta. Eram completamente brancos.
O estranho é que não vi nenhum corpo. Talvez aquele ser fosse transparente ou apenas uma essência negra. Algo estava mal. Instintivamente me virei para a cozinha, pois havia uma porta que dava para um espaço externo, mas outros olhos também se abriram ali. Sabendo que estava preso, fiquei imóvel. Cheguei a pensar que talvez fosse uma alucinação. Talvez efeito de não ter acordado totalmente, como me acontecia dias antes. O perturbador é que me sentia bem acordado. Aqueles olhos não desapareciam, pelo contrário, corpos se formavam com uma fumaça negra e densa que mal podia ser percebida. Também tentei me enganar, pensando que a escuridão da noite estava me pregando peças, me dizendo que eu estava paranoico, imaginando coisas que não existiam. Determinado, caminhei em direção à porta de saída, sentindo um arrepio constante que me avisava que iria passar por aquele ser. Ao passar por ele, pude ouvir sua respiração. Ouvi uma voz aterrorizante que me disse: Eu quero sua alma. Fiquei aterrorizado ao ouvi-lo, ao perceber que não era apenas uma sombra ou uma essência, era um ser que tinha a capacidade de falar, por isso poderia me atacar a qualquer momento. Quando quis abrir a porta, percebi que era impossível. Embora tenha girado a maçaneta, uma força invisível me impediu de abri-la para poder sair. Tentei várias vezes sem sucesso. Sem demonstrar o terrível medo que sentia, ordenei àquela sombra que me soltasse. Repeti várias vezes, porém tudo permaneceu igual. Sem me dar tempo de me defender, ele pulou em cima de mim, me jogando no chão, tentando entrar dentro de mim. Eu me defendi segurando com força. Lembrei-me que em um dos meus bolsos tinha o amuleto que a bruxa havia me dado. Tirei o melhor que pude. Só então consegui me libertar. Ouvi aquela coisa soltar um grito horrível e desaparecer, não só ele, mas também o outro que estava na cozinha, deixando todo o apartamento em completo silêncio. Eu não ia ficar ali como se nada tivesse acontecido. Fui, abri a porta com facilidade, saí rapidamente e passei o resto da noite em uma loja de conveniência. Por volta das 8 da manhã, estava batendo na porta da bruxa. Quando consegui conversar com ela e explicar tudo o que havia acontecido, ela reiterou que esses espíritos são demoníacos devoradores de almas, que roubam as sombras dos mortos. Geralmente são invocados através do Ouija por engano, ficando presos nesta dimensão. Ela me esclareceu que com o amuleto só os tinha assustado, mas que com certeza ainda estariam lá, pois são muito difíceis de erradicar. Tem que ser feito um ritual de libertação muito forte. Combinamos que naquela mesma noite ela iria ao meu apartamento. Eu disse a ela que não estaria presente, pois tudo aquilo era muito difícil para mim. Ela respondeu que não havia problema. Naquela noite, nos encontramos na frente do meu apartamento. Ela entrou e eu fiquei numa praça a um quarteirão de distância, esperando que tudo desse certo. Depois de mais de uma hora, a bruxa voltou. Ela me disse que era uma situação difícil, que havia 3 entidades diferentes que me seguiam, sendo perversas e manipulando o sonho. Ela me mostrou alguns arranhões e também vários golpes e me garantiu que a atacaram violentamente, como era de se esperar. Como foram extraídos do Ouija, não se sabe ao certo de onde são. Ela me disse que abriu um portal para devolvê-los ao submundo, embora essa não fosse uma solução definitiva. Ela recomendou que eu mudasse de apartamento, também se possível, se meus colegas continuassem jogando Ouija, que eu saísse do trabalho, pois aqueles seres viram algo em mim que chamou sua atenção e poderia acontecer novamente. Quando voltei, entrei com medo.
Lembro que meu coração batia desesperado. Como era um apartamento mobiliado, eu não carregava muitas coisas. Peguei o que deu, nem levei tudo comigo. Não voltei mais ao trabalho, porque sabia que os meus colegas não parariam de jogar o Ouija e também tinha medo de que, ao sair do escritório, uma daquelas sombras me seguisse novamente. Nunca sofri outra paralisia do sono. Nem voltei a ver aquelas sombras horríveis, nem no meu quarto, nem em qualquer outro lugar. Descobri que, em muitos casos, que essas paralisias estão associadas a seres sombrios, que geralmente se confundem com sombras. São esses que pressionam seu peito, embora devido ao estado em que a pessoa se encontra, ela não consegue ver, mas pode senti-los. Em alguns lugares é conhecido como quando o homem morto sobe até você. Hoje, quando estiver deitado na sua cama, permita-se sentir o arrepio que sussurra entre as sombras. Talvez, apenas talvez, elas estejam lá, observando, aguardando o momento exato para se revelarem. Bons sonhos, se conseguir. Amantes da escuridão e mistérios, convido vocês a se inscreverem no canal Assombrações e Enigmas. Desvendem conosco os segredos ocultos, mergulhem nos cantos mais sombrios do desconhecido. Não se esqueçam de deixar seu like para desvendar mais enigmas juntos. Até lá, onde o mistério e o sobrenatural se encontram.